Olá, turma! Vamos para a nossa aula de hoje. Vamos estudar multiplicação. Na verdade, rever, né? Nós já conhecemos. Ideias da multiplicação. Soma de parcelas iguais. Vamos ver um exemplo? Paulo tem 3 caixas de lápis de cor, cada uma com 6 lápis. Quantos lápis Paulo tem ao todo? Então, na ideia de soma de parcelas iguais, a gente vai ter uma certa parcela repetida várias vezes. Nesse caso, nós temos 6 lápis que vão ser repetidos 3 vezes, porque a gente tem 3 caixas. Então, vamos ter 6 mais 6 mais 6, que é igual a 18. Então, a gente tem, 1, 2, 3 caixas, 3 parcelas. Então, na multiplicação vai ser 3, que são 3 parcelas, de quantos lápis? De 6 lápis, 3 vezes 6. 3 vezes 6 é igual a 18. Razão e proporcionalidade. Vamos ver um exemplo? Um ônibus tem 8 pneus. Quantos pneus 4 ônibus iguais a este tem? Então, se um ônibus tem 8 pneus, 4 pneus vai ter a mesma proporção de pneus, certo? De acordo com a quantidade de ônibus, a quantidade de pneus também vai ser aumentada, multiplicada. Se chama proporcionalidade. Temos agora 4 ônibus. Então, eu tenho 4 ônibus. 4 vai ser o meu multiplicando. 1, 2, 3, 4. 4 ônibus. Vezes quanto pneus? Vezes 8 pneus. Cada ônibus tem 8 pneus. 4 vezes 8 é igual a 32. Configuração retangular. Como o próprio nome diz, essa ideia da multiplicação faz com que a gente analise os elementos, eles dispostos de forma retangular, como é esse exemplo aqui. No problema diz o seguinte: em um evento da escola, as cadeiras foram organizadas em 8 fileiras, cada uma com 12 cadeiras. Quantas cadeiras há ao todo no auditório? Então, a gente vai analisar, quando for por configuração retangular, a quantidade que temos na horizontal pela quantidade que temos na vertical. Na horizontal, a gente tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fileiras. E em cada fileira dessa, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadeiras. Para saber o total, a gente vai multiplicar o que temos, a quantidade de fileiras que temos, que é aqui, que a gente identifica na parte horizontal, 8, vezes a quantidade de cadeiras, que está aqui na parte vertical. Cada fileirinha dessa tem 12 cadeiras. Multiplicando 8 vezes 12 dá igual a 96. Então, nesse auditório aqui, nós temos 96 cadeiras. Tabuada de multiplicar. O que será interessante de vocês observarem na tabuada de multiplicar. Temos aqui a tabuada do 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. O que é que a gente sempre repetiu nas aulas? Todo número multiplicado por 1 vai ser igual a ele mesmo. Então, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 10, 10. Tabuada do 2. 2 vezes 0, 0. A gente viu aqui, 1 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Por quê? Outra regrinha da multiplicação. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Tá aqui, 3 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. E assim sucessivamente. 1 milhão vezes 0, 0. E temos aqui agora a tabuada do 2. Como é que a gente vai resolver a tabuada? Se a tabuada é do 2, no resultado eu vou sempre acrescentar 2. Então, 0 mais 2, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. 14 mais 2, 16. 16 mais 2, 18. 18 mais 2, 20. Na tabuada do 3, a mesma coisa. Se a tabuada é do 3, eu vou sempre acrescentar 3 ao resultado. Então, 0 mais 3, 3. 3 mais 6, 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. E assim sucessivamente. E aqui vai dando o resultado certinho, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 duas vezes, 6. 3 vezes 3, 9. 3 4 vezes, 12. E assim sucessivamente. Então, vocês têm que aprender a tabuada
Não para ser uma coisa decorada, mas para compreender, porque aprendendo a tabuada a gente consegue resolver as questões com mais facilidade, inclusive utilizando o cálculo mental. Temos aqui o resto da tabuada, vocês vão analisar aí que vocês têm também. E vamos agora conhecer a multiplicação sem reagrupamento e depois a multiplicação com reagrupamento. O que é multiplicação sem reagrupamento, professora? Vou dar um exemplo bem facilzinho aqui. Olivia e sua família resolveram usar racionalmente a água em sua residência. O resultado dessa economia foi de 23 litros de água por dia. Quantos litros de água foram economizados em 3 dias na residência de Olivia? Então, em um dia, ela economizou 23 litros de água. E em 3 dias, quantos litros de água ela vai conseguir economizar? Então, a gente tem 23 em 3 dias. Então, 3 vezes, né? 23 mais 23 mais 23. Colocando isso com material dourado, nós temos 2 barras, que representam 2 dezenas, mais 3 cubinhos, que é 3 unidades. 10, 20, 21, 22, 23. E vamos repetir isso mais 2 vezes, já que são 3 vezes, né? Foram 3 dias. 20 mais 3, que é 23. E agora a gente vai dispor isso aqui da forma que está sendo pedido. Se a gente analisar, quando a gente vai separar, a gente sempre começa de trás para frente, lembram? Então, aqui eu tenho, ó, 3 mais 3 mais 3 unidades. E eu vou colocar aqui 3 mais 3 mais 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. Né? Na dezena, nós vamos ter 2 dezenas, mais 2 dezenas, mais 2 dezenas. Então, ó, 2 mais 2 mais 2. Somando isso aqui, nós vamos começar a somar sempre por onde? Por trás, né? De trás para frente. Então, a primeira ordem que a gente deve somar é a unidade. A gente tem aqui, ó, 3 mais 3 mais 3, que vai dar 9. E aqui nós temos 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Quando a gente somou aqui 9, eu consegui formar uma dezena? Não, porque a gente trabalha com sistema de numeração decimal. Então, eu só conseguiria formar uma dezena se eu tivesse 10 unidades. E eu só conseguiria formar uma centena se eu tivesse 10 dezenas. Como a gente não formou uma dezena, eu não precisei reagrupar isso aqui, ó, na ordem da dezena. Fiquei apenas com 9 unidades. Então, por isso que a gente chama de multiplicação sem reagrupamento, porque eu não precisei reagrupar minhas unidades aqui na dezena. Indo para a multiplicação, a gente faz assim, né? 3 vezes 3, 9, e 3 vezes 2, 6. O que é que a gente pode notar? Que não subiu nenhum número aqui em cima. Então, a gente pode dizer que a multiplicação sem reagrupamento é a multiplicação sem reservas, como a gente também já estudou. Multiplicação com reagrupamento. Se a multiplicação sem reagrupamento é uma multiplicação sem reserva, com reagrupamento é com reserva. Vamos ver o exemplo. No armário da professora Roberta, há 5 caixas com 156 palitos em cada uma. Quantos palitos há em todas as caixas? Então, ela tem 5 caixas de palitos e em cada caixa tem 156 palitos. Ficaria 156, mais 156, mais 156, mais 156, mais 156, se a gente fosse utilizar a adição, né? Seria o 156 repetido 5 vezes. Colocando isso no material dourado, vai ficar assim, ó. Uma centena, 5 dezenas e 6 unidades. E vai ser isso quantas vezes? 5 vezes, que é a quantidade de caixas que ela tem. 156, então, vai ser igual a 100 mais 50 mais 6. E isso também 5 vezes, que é a quantidade de caixas que ela tem. Organizando isso no total, vamos ter isso aqui, ó. Primeiras unidades, né? Temos quantas unidades? 6. Mais 6, quantas vezes? 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei minhas unidades. Agora, vamos colocar as
dezenas. Lembra de trás para frente. Dezenas nós temos 5 dezenas em cada quadrinho, né? 5 dezenas, quantas vezes? 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E temos 5 centenas. 1, 2, 3, 4, 5 centenas. Quando a gente for fazer o cálculo, vamos ver aí se a gente vai conseguir deixar tudo no mesmo lugar, como foi com a multiplicação sem reagrupamento. Quando a gente soma aqui, ó, 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, ou 6 5 vezes. Vai dar quanto? 30. 30 é igual a 3 dezenas. Não é? Uma dezena é 10. 3 dezenas é 30. Tem unidade aí? Não. Então, o resultado aqui da minha unidade vai ser 0. E se eu fiquei com 0 na unidade, quer dizer que aumentou quem? A minha dezena. Tudo isso aqui, que é igual a 30, a gente vai transformar em 3 dezenas. Quando a gente faz na multiplicação, a gente tem 6 vezes 5, 30. Como é que a gente faz? Fica o número de trás e sobe o número da frente. Vocês entenderam agora por que é o número da frente que sobe? Porque o 3, ele virou dezena. E aqui é a ordem da dezena. Agora a gente vai multiplicar 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. Mais 3 é igual a 28. Se a gente somar aqui, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos contar de 5 em 5 para facilitar. 5, 10, 15, 20, 25. Então, 5 vezes 5 é igual a 25. 26, 27, 28. Eu tenho 28 aqui, mas são 28, ó, olha aqui, dezenas. E 28 dezenas é igual a 280. 20 dezenas é 200 e 8 dezenas é 80. Então, quando a gente faz o número 28, no número 28 eu tenho 2 centenas e 8 dezenas. Então, o valor de 8 dezenas permanece aqui na casa da dezena. E esses aqui, ó, que eu transformei em dezena, em centena, perdão, 5, 10. Aqui eu já tenho 100, então 100 é uma centena. Mais 5, 10, que é mais uma centena. Então aqui eu tenho uma centena, 2 centenas. Essas 10 dezenas, mais essas outras 10 dezenas, que vão formar 20 dezenas, vão ser transformadas em 2 centenas. Quando a gente multiplica aqui, 5 vezes 5, 25. Mais 3 que subiu, 28. E como é que a gente faz? O número de trás permanece e o número da frente sobe. Então, agora a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 centenas. E a gente ganhou mais essas duas, não foi? Ó, aqui, ó. Então, a gente tem 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. E 700 é igual a 7 centenas, que é que nós temos aqui. Indo para a multiplicação, nós temos 5 vezes 1, que dá 5. Mas a gente não acrescentou essas outras duas centenas aqui. Então, vai ficar agora 5 mais 2, 7. 780. Então, para a gente lembrar, multiplicação sem reagrupamento é quando não temos reserva. Multiplicação com reagrupamento é quando a gente tem reserva. Tá certo? Essa foi a nossa aula sobre multiplicação. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima!